Olá pessoal, tudo bem, gente? Aqui falando o professor Felipe Marzano e esse vídeo ele é correspondente à nossa live da quarta semana aqui do módulo de legislação e normas técnicas. Pessoal, assim como aconteceu na primeira semana, eu esqueci de colocar para gravar a live, tá? Então tinha aproximadamente 30 pessoas assistindo. Eu só percebi que não estava gravando no final, na hora que eu estava me despedindo, tá, gente? Então eu estou aqui gravando o vídeo com o conteúdo que a gente abordou e vai ser colocado para vocês aí, beleza? Então vamos lá, gente. Hoje o assunto ele é relativamente breve, tá, pessoal? A gente nessa semana está abordando aqui, além do anexo final da NR9, né, a NR28, que trata das penalidades, né, gente? E aí vocês vão ver que logo no início da NR28, a norma se remete a vários outros dispositivos legais, não é verdade? Então, ele fala lá, olha, que a fiscalização do cumprimento das disposições legais ou regulamentares sobre SST será obedecendo ao disposto em dois decretos, o 55841 de 1965 e o 97995 de 1989, obedecendo também ao disposto do título 7 da CLT, parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 7855 de 89 e, obviamente, com base no disposto nessa NR, na NR 28. Então, gente, eu escolhi trazer isso hoje para a nossa live para não passar batido, né, gente? A gente tem uma norma que se remete a vários outros dispositivos legais. Então, para a gente saber do que se trata por alto, tá? Durante as videoaulas, o único dispositivo que eu abordo é o título 7 da CLT, que ele trata daquele critério da dupla visita. Lembra? O critério da dupla visita, ele vai ser utilizado, por exemplo, quando você tem um estabelecimento novo, né? Então, ao invés do auditor fiscal já ir para lá aplicar uma penalidade, lavrar um auto de infração, ele faz uma primeira visita em um caráter instrutivo para ensinar, e aí, a partir daí, na segunda visita, ele já vai realmente para fazer uma inspeção e lavrar autos de infração, se for o caso, se for necessário, né? Mas ele considera primeiro uma visita de instrução, tá? Ou quando tem uma modificação na lei, né? E está num período de adaptação, beleza? Então a gente aqui vai abordar rapidamente esses outros dispositivos, tá, gente? Só para vocês saberem do que se trata realmente. Vamos lá. Gente, em primeiro lugar, o decreto 55841 lá de 1965, ele é um decreto grande, tá, gente? Quem tiver curiosidade, lê. Aqui eu só vou realmente mostrar do que se trata, tá? Olha, ele aprova o regulamento da inspeção do trabalho, tá? Vocês veem aí que né, as palavras são escritas todas de uma maneira diferente, tudo que realmente é antigo, né? De 1965, assinado na época pelo presidente Castelo Branco, tá? Beleza. Olha aí, gente, a finalidade desse decreto é assegurar em todo o território nacional a aplicação das disposições legais e regulamentares, incluindo convenções internacionais ratificadas. Lembra que a gente, na primeira live, mencionou a questão do Brasil, né, ser um membro da OIT, que tem diversas convenções que foram ratificadas pelo Brasil, tá? Então, nesse decreto, ele já prevê, olha aí, que as inspeções vão contemplar convenções internacionais ratificadas, ou seja, podem contemplar, né, esse conteúdo, de maneira a assegurar no território nacional o cumprimento das disposições legais e regulamentares, tá? Além de atos, decisões de autoridades competentes, convenções coletivas de trabalho, olha aí, que a partir do momento que elas são firmadas, elas passam a ter a sua observação obrigatória pelas partes que assinaram, tá? Então, tudo isso relacionado, olha, à duração e condições de trabalho, bem como a proteção dos trabalhadores no exercício da sua profissão, tá?
Então, esse decreto trata disso, tá? Assegurar o cumprimento de qualquer dispositivo legal relacionado a condições de trabalho e proteção dos trabalhadores, tá? E aí, olha, seguindo nessa introdução aí do decreto, ele fala que são autoridades competentes no Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, sob a supervisão do Ministério do Trabalho e Previdência Social, na época. É um ministério que já trocou de nome várias vezes, já se tornou até uma secretaria, mas em sua essência nunca deixou de existir, né, até hoje. Né, o órgão do Poder Executivo responsável por tudo isso que a gente está falando, tá? Então, as autoridades competentes podem ser duas, olha, de direção superior ou direção intermediária, quando indicadas em leis, regulamentos ou demais atos, ou podem ser autoridades de execução, que são os agentes de inspeção do trabalho, a saber, inspetores do trabalho, né, hoje os AFT, médicos do trabalho, engenheiros e assistentes sociais, todos eles quando no efetivo exercício de funções de inspeção nas suas respectivas áreas, ok? Beleza, gente? Vamos seguir em frente. Olha aí, o decreto é grande, tá, gente? Como eu falei, ele detalha toda essa questão de inspeção, para nós aqui não cabe, não interessa, né? Acredito que tem coisas bem mais relevantes para vocês se aprofundarem, tá? Então, a gente já dá um salto, olha, eu estou aqui no artigo 36, só para destacar para vocês que o decreto ele apresenta também vedações aos agentes de inspeção do trabalho, tá? Por exemplo, imagina que um agente de inspeção do trabalho, ele entra lá numa grande empresa, né, a fim de fazer uma inspeção, tá? Uma Coca-Cola, por exemplo, né? E nesse caso, o agente de inspeção do trabalho, ele tem acesso, né, aos mínimos detalhes do processo produtivo, ele tem acesso a todos os trabalhadores, ele pode conversar com as pessoas em particular, ele tem acesso a documentos da empresa, né? Então, tudo aquilo que for necessário para registrar, para comprovar, né, a violação de algum dispositivo legal da área que está sendo inspecionada, né, no caso de saúde e segurança do trabalho, ele vai poder ter acesso, inclusive, meios audiovisuais. Ele pode fazer gravações no interior das empresas, tá? Então, vejam bem, primeira vedação que aparece, revelar sob pena de responsabilidade, mesmo na hipótese de afastamento do cargo, os segredos de fabricação ou comércio ou processos de exploração de que hajam tido conhecimento no exercício das suas funções, né? Ele não pode revelar aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele ficou sabendo para outras empresas, tá? Mesmo que ele tenha se afastado do cargo, que já não seja mais um inspetor do trabalho, ele, obviamente, não pode revelar, ele vai ser responsabilizado por isso, tá? Assim como ele também não pode revelar fontes de informações, a fonte de reclamações ou denúncias, né? Fala, olha, bom dia, eu estou aqui porque o seu vizinho lhe denunciou, ou porque tal funcionário lhe denunciou, né? Obviamente, porque isso aí poderia estimular a adoção de medidas repressivas, né? Só para destacar aqui para vocês, eu não sei se todos lembram da chacina de Unai, que aconteceu em Minas Gerais, quando auditores fiscais do trabalho foram fazer uma fiscalização, fazer uma inspeção em uma fazenda, né? E foram recebidos pelo dono da fazenda a bala, né? Todos eles foram mortos, assim como o motorista que estava conduzindo eles. Então, você imagina se nessa ocasião eles tivessem tido oportunidade antes disso de conversar lá com os responsáveis e falassem que estavam ali por conta da denúncia de tal e tais pessoas. Esses assassinos que fizeram isso com eles, obviamente, teriam ido atrás desses denunciantes, desses reclamantes, né? Mesmo que não chegue num caso tão extremo, existem outras medidas repressivas, mandar a pessoa embora, acabar demitindo,
né, ou cancelar ela ali dentro do ambiente de trabalho, tá, gente? Então, obviamente, quando ele vai fazer uma inspeção, ele não precisa e ele não pode revelar as fontes que o levaram a estar ali, ok? E, em terceiro lugar, gente, inspecionar empresa em que tenham qualquer interesse direto ou indireto. Nesse caso, eles devem declarar o impedimento, né? Então, se você tem uma inimizade notória ou uma amizade, alguém da sua família, alguém do seu círculo de amizade mais íntima, você tem um interesse direto ou indireto, né? E você não pode, então, você não é isento, você não tem a isenção necessária para fazer essa inspeção, tá? Então, você deve declarar o impedimento, ok? E aí, gente, olha, os agentes poderão responder civil, penal ou administrativamente pela infração ao que a gente acabou de ler aqui, ok? Beleza, gente. Como eu falei, o decreto é grande, quem quiser, dá uma estudadinha nele, dá uma lida, tá? Mas, em linhas gerais, ele detalha essa questão de inspeção no trabalho. E aí, gente, o próximo decreto mencionado na NR 28 é esse aí, olha, 97995 de 1989. E eu só estou trazendo ele aqui para vocês para mostrar que hoje ele se encontra revogado, tá? Ele era um decreto que incluía uma figura no Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, que era o agente de higiene e segurança do trabalho, tá? É um profissional que hoje já não tem essa formação. Hoje a gente tem o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, né? Você pode ter higienistas ocupacionais, tá? Mas não tem mais essa figura que vai atuar na inspeção do trabalho, ok? Desde 2002, esse decreto está revogado, beleza, gente? Então, já vamos passar aqui para o próximo, que é, olha, o parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 7855 de 89, tá? Esse artigo, ele fala também sobre a questão do critério de dupla visita, que é mencionado lá no título 7 da CLT, tá? Ele fala que o critério da dupla visita vai ser observado em empresas com até 10 empregados. São aquelas empresas pequenininhas, né, gente, com menos recurso, tá? Então, para essas empresas também vai ser utilizado o critério da dupla visita. O inspetor do trabalho ele não vai chegar lá logo registrando as infrações, aplicando sanções, tá? A não ser que ele constate, olha, infração por falta de registro de empregado, quando você tem trabalhos que não são registrados, ou de anotação na carteira de trabalho, ou ainda aquele caso das pessoas de má fé, empregadores de má fé, né? Quando for constatado algum tipo de fraude, algum tipo de resistência, de embaraço à fiscalização, essa boa vontade, né, essa colher de chá de se utilizar o critério da dupla visita, ele não vai poder ser aplicado, tá, gente? Tudo isso é importante a gente saber, né, pessoal, que às vezes você trabalha numa empresa com poucas pessoas, ou diante de uma modificação de alguma legislação, tudo isso, vocês como técnico de segurança, diante de uma fiscalização, vocês podem apontar. Vocês sabem que existe um critério de dupla visita, que no primeiro momento vocês estão se adequando, né, e que nesse primeiro momento a intervenção do auditor fiscal do trabalho poderia ser apenas em caráter instrutivo, tá? Então, isso tudo é importante. Beleza, gente. Pessoal, os dispositivos legais que apareceram na NR 28 eram esses. E aí, na nossa live, a gente aproveitou para abordar um outro aspecto interessante, tá, gente? Digamos, uma espécie de um parênteses aqui na nossa disciplina de legislação. O que acontece, pessoal? Vocês entram no curso técnico de segurança, né? Em pouco tempo, vocês estão estudando vários dispositivos legais, é muita lei, é muita NR, é muito decreto, né? E vocês começam a aprender e chega uma hora que vocês podem acabar se questionando, vem cá, mas e aí, o que acontece se não cumprir uma dessa, né?
Eu sei que vários locais não cumprem todas à risca. No meu local de trabalho eu já vi que tem vários aspectos que não são observados, né? Então, o que acontece mesmo se não cumprir as MRs, tá? E a gente também vai se propor aqui de uma maneira rápida, não tão aprofundada, mas a apontar aqui algumas consequências, tá, gente? E aí a gente não vai nem falar aqui da questão óbvia, que é o aumento dos acidentes, né? Se você tem uma organização e quanto maior o grau de risco do número de empregados, né, isso aí vai ser mais verdade ainda, e você passa a descumprir deliberadamente as normas regulamentadoras, você não vai ter um sistema de gestão de segurança, tá? Então, dessa maneira, a chance é que aumente consideravelmente o número de acidentes de trabalho, o número de doenças ocupacionais, o número de afastamentos, o número de queixas, tá? A própria questão de produtividade pode cair, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, erroneamente. A qualidade do trabalho, a necessidade de retrabalho, o absenteísmo, tá? Então, essas consequências a gente não vai nem se aprofundar aqui, que são consequências até mais diretas, né? Mas olha só, gente, aqui eu elenquei várias possíveis consequências, tá? Então, começando por ações reclamatórias ou ações civis públicas, né? O próprio poder público pode mover ações contra a sua empresa, tá? Dependendo do descumprimento que for constatado, tá? Além disso, você pode ser chamado a assinar termos de ajustamento de conduta, né? Onde você vai ter que se comprometer a mudar a sua conduta em relação à observação das normas regulamentadoras, tá? Isso pode também ser uma consequência, tá? A questão do pagamento de multas, né, gente, é o que a gente explora aqui na MR28. Vocês viram que, né, que as multas podem ser altas e no caso de reincidência elas são ainda maiores, tá? Mas além das multas, você tem despesa com tratamentos médicos e essas despesas, gente, podem ser temporárias, mas podem ser eternas, até a pessoa morrer realmente, tá? Como é o caso, por exemplo, aí de, né, empresas que possuem trabalhadores expostos a amianto, que já nem funcionam mais, não tem mais atividade, né? Essas empresas já não estão mais em atividade trabalhando com amianto. Esses trabalhadores, eles desenvolveram câncer, desenvolveram problemas respiratórios gravíssimos e eles vão precisar de tratamento médico até morrerem, né? É algo irreversível e extremamente limitante, né? Essas empresas, elas têm que arcar com esse tratamento, tá? Até o final. A questão do embargo da obra, né, gente, na interdição também é algo que a gente já abordou, é uma das consequências das inspeções do trabalho, né, que é aprofundada na NR3, tá? A questão da insalubridade, da periculosidade também, né, gente? Vocês vão estudar a NR15 e a 16, ou seja, se você não observa as normas regulamentadoras, você mantém o seu ambiente de trabalho com uma intensidade de agentes físicos ou uma concentração de agentes químicos acima dos limites de tolerância, aquele ambiente passa a ser considerado insalubre. Você tem que pagar a mais para essa pessoa, né? Você tem que pagar uma porcentagem aí de salário a mais, como uma forma de monetização do risco. Então, isso também é uma forma de estimular aos empregadores que eles prefiram fazer investimentos na área de saúde e segurança do trabalhador do que depois ter que ficar pagando adicional de insalubridade ou subsidiar aposentadoria especial para esses trabalhadores, né? Sem contar, gente, a questão da estabilidade provisória para os acidentados, né, que não podem ser demitidos, tá? Então, tudo isso são custos que podem parecer invisíveis, mas não são, tá? São custos que acabam recaindo sobre o empregador que não observa bem as normas regulamentadoras. E aí, para completar, gente,
a questão das ações regressivas acidentárias, tá? Que é uma orientação para o INSS que vem sendo cumprida à risca cada vez mais, tá? Então, o que que acontece? Vamos supor que você tem lá um trabalhador, tá? Acometido por uma doença ocupacional. Os primeiros 15 dias, ele, se for o caso, né, vai permanecer com o próprio empregador custeando e depois disso ele vai para o INSS, tá? Se fica comprovado que essa doença ocupacional realmente ela se originou devido, né, uma negligência, uma omissão, tá, do empregador no cumprimento das normas regulamentadoras, o que que acontece? O que que tem acontecido cada vez mais? O INSS entra com uma ação regressiva, tá? Cobrando do empregador todos os custos que ele teve com esse trabalhador afastado, tá? Então, quem vai ter que pagar isso vai ser o empregador. Ele não fica pensando, tudo bem, eu vou jogar para o INSS e vai ficar por isso mesmo, não, porque hoje o INSS ele retorna com essa ação regressiva cobrando todo aquele custo, tá? Isso tem acontecido cada vez mais, tem que ficar esperto com isso, porque pode ser um custo aí que você não está esperando que vai prejudicar muito, tá? Então, tudo isso são estímulos para que seja mais vantajoso os investimentos na área de segurança do que você correr o risco de ter que arcar com tudo isso que a gente está falando aqui, tá, gente? E isso é importante para vocês, porque são elementos que vocês vão poder usar como argumento, tá? Argumento quando vocês estiverem trabalhando. Na vida profissional de vocês vão precisar captar recursos dentro das organizações para as medidas preventivas sugeridas por vocês, tá? E a gente sabe que não é fácil captar recurso. Infelizmente, ainda precisa de uma mudança de mentalidade no entendimento de que a segurança do trabalhador ela não é um custo, é um investimento, tá? E esse tipo de argumento é um argumento convincente para você conseguir os investimentos que vocês desejam. Beleza, gente? E aí, para completar, pessoal, a gente traz aqui que a responsabilização do empregador ela pode acontecer em várias esferas, tá? Então, por exemplo, olha, ele pode ter que indenizar o trabalhador, dependendo do que acontecer, de um acidente, de uma doença, né? Esse trabalhador ou a sua família, né, pode acabar tendo que ser indenizada, tá? Olha aí. O que mais, gente? A questão tributária, né, pessoal? Vocês ainda vão estudar isso aqui no curso também com um pouco mais aprofundado, mas o que acontece, gente? Todas as empresas precisam pagar um SAT, que é o Seguro Acidente de Trabalho, tá? Esse seguro, ele representa um percentual da folha salarial das empresas e ele pode ser aumentado ou reduzido pelo FAP, por essa outra sigla que é o Fator Acidentário de Prevenção, tá? Esse FAP, ele vai ser determinado para cada empresa em função do seu desempenho em segurança e saúde do trabalhador quando comparado com outras empresas do mesmo setor. Então, se o seu desempenho for pior do que o das outras empresas do seu setor, o seu FAP ele vai ser alto, tá? Ele vai ser um multiplicador do SAT, alto, ou seja, ele pode acabar dobrando o SAT, tá? Vamos supor que na sua empresa o seguro acidente de trabalho era equivalente a 2% da folha salarial, tá? Dependendo do seu desempenho em SST, isso pode acabar sendo multiplicado por 2. Então, de 2 ele passa para 4% da folha salarial. Olha aí que impacto. E, por outro lado, se você tem um bom desempenho, você é comprometido com a segurança, faz os investimentos, esse FAP ele pode ser igual a 0,5. Isso significa que o SAT vai ser dividido por 2. Então, se inicialmente ele era equivalente a 2% da folha salarial, ele passa a ser o equivalente a 1%, tá? Então, isso também pode fazer uma diferença muito grande, um impacto muito grande no bolso lá da empresa, tá, gente? Também é um bom argumento você trabalhar
no seu desempenho em SST, no sentido de reduzir o FAP, tá? Beleza. E aí, gente, olha, questão da esfera criminal, né? O empregador, inclusive, ele pode responder pelo crime de perigo, tá? Se o descumprimento da norma gerar um risco, um perigo de morte, né? Ou a saúde do trabalhador, tá? É um crime previsto no Código Penal, ok? No caso, realmente, do trabalhador morrer, o caso vai ser tratado como um homicídio, né? Vai ser tratado como um homicídio, houve uma morte, né? E também pode ser caracterizado como um caso de lesão corporal, no caso de um dano físico, uma lesão corporal efetiva. Então, são elementos que têm a previsão no Código Penal, tá? Então, olha aí, gente, a responsabilização do não cumprimento das normas regulamentadoras é uma responsabilização bastante ampla, tá? Então, só para trazer aqui para vocês, né, para a gente situar que tudo isso que a gente está estudando tem consequências seríssimas, né? Na NR28, a gente vê que você tem multa relacionada ao descumprimento de cada item, de cada norma regulamentadora. E além das multas, tem todos esses outros aspectos que a gente abordou superficialmente aqui na live de hoje. Beleza, gente? Então, eu agradeço a atenção de todos, desejo bons estudos para vocês, tá? Já estamos nos encaminhando aí para o final do nosso módulo, né? A próxima semana já é a última semana, beleza? Então, gente, saudações prevencionistas e até a próxima.